Graças a Deus por estarmos juntos e nós aqui até num cochicho aqui há pouco, a nossa alegria de ver a igreja quase cheia. Louvado seja o Senhor. Se os irmãos da galeria sentassem aqui, eu acho que ficaria cheia aqui a nave na parte de baixo. Noah, é uma alegria pro vô, viu? Ter você aqui. Que Deus te abençoe. Rafa, Solange, que Deus abençoe. Convido os irmãos, já são 12 horas, 1 minuto e 39 segundos. Eu convido os irmãos para a leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, os versículos 46 a 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Deus seja louvado pela sua palavra. Já temos orado pelo culto, pela mensagem desta manhã. Queridos, o propósito da mensagem de hoje é mostrar que o isolamento social nesta pandemia está servindo para abrir os nossos olhos espirituais para o comodismo, para o conformismo e para nos dispormos a seguir e servir a Jesus com dedicação, amor e fé. Ou seja, o isolamento em si não é totalmente um prejuízo, mas está nos fazendo pensar, está nos fazendo meditar quão preciosa é a vida com Jesus. Eu creio que nesse período de pandemia, a Bíblia está sendo mais lida, ou pelo menos devia estar. Ou outros livros também edificantes, baseados na palavra de Deus, estão sendo lidos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este acontecimento é real e é narrado, meus irmãos, em 3 dos 4 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só João não narrou esse episódio. Em Mateus, no capítulo 20, versos 29 a 34, menciona 2 cegos, sem nomes, e clamando pela cura a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nesse clamor, os 2 cegos estavam afirmando o caráter messiânico de Jesus, ou seja, filho de Davi, aquele que haveria de vir ao mundo, o Messias prometido. E, meus irmãos, isso está também narrado em João capítulo 7, versículos 41 e 42. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntavam: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi?
E Jesus veio exatamente de Belém. Em Lucas, no capítulo 18, menciona um cego, um homem cego. E não fala de nome, sozinho. E diz a palavra que quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui também, este cego, ele afirma, ou nesta narrativa afirma o caráter messiânico de Jesus, filho de Davi. E em Marcos, é o texto que nós lemos, menciona o que nós já acabamos de ler. Igualmente, Bartimeu afirmou o caráter messiânico de Jesus, ou seja, aquele que viria, o Cristo, o Messias prometido, para ser o Redentor de Israel e da humanidade. Nós vamos ficar com o relato de Marcos, conforme lemos, e é base para a nossa meditação. Eu creio que você conhece, como eu conheço, embora seja mais antigo, um ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Isso é verdade. O pior cego é aquele que não quer ver. E tem muita gente, meus irmãos, cego espiritualmente e que já ouviu falar de Jesus, mas não quer saber nada de Jesus. Esse é um dos piores cegos espirituais. Irmãos, Jesus compara o cego espiritualmente ao infeliz, ao miserável. E lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, na carta à igreja de Laodiceia, nós lemos: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, meus irmãos, compara a esse tipo de pessoa, uma pessoa que falta-lhe a visão espiritual, estamos assim dizendo. A cegueira espiritual, meus irmãos, é símbolo da ignorância, é símbolo das trevas em que o homem natural está estacionado. Cegueira é sinônimo de escuridão, de invisibilidade, de insensibilidade. A cegueira espiritual, só Jesus pode curar. Médico nenhum pode curar a cegueira espiritual. E Jesus afirmou, e João registrou, capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, eu repito, palavra do Senhor Jesus: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, as oportunidades de cura que surgem não podem ser desperdiçadas. No caso de Bartimeu, ele aproveitou a única oportunidade que ele teve. Talvez Jesus nunca tivesse passado por ele nunca tivesse estado perto de Jesus, tão próximo como agora. Ele estava esmolando à beira da estrada, quando a multidão vinha passando. Ele ouviu aquele barulho e quis saber o que estava acontecendo, e falaram: é Jesus de Nazaré. E ele, meus irmãos, prontamente ele disse, clamou a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de ver quando e onde foi este acontecimento. Foi, meus irmãos, na última viagem que Jesus fez para Jerusalém. E no caso, ele estava passando por Jericó. E era a última, meus irmãos, porque estava a caminho da cruz, a caminho do Calvário, onde Jesus seria oferecido em sacrifício para perdão dos pecados de toda a humanidade. Irmãos, pense bem, pense comigo. Jesus, meus irmãos, que é 100% homem e é 100% Deus,
Ele, meus irmãos, passando juntamente com a multidão e ouvindo um clamor dessa natureza. E sabendo, meus irmãos, que ele estava indo para o Calvário, para ser crucificado, para ser oferecido em favor dos pecados da humanidade. Irmãos, para Bartimeu, que já ouvira falar de Jesus, teve informações a respeito de Jesus, sobre os atos de misericórdias que Jesus havia praticado, da compaixão, do amor, ele pensou quando soube que era Jesus, ou é hoje ou nunca. É a minha última ou única oportunidade. Jericó, meus irmãos, era uma cidade que estava debaixo de maldição do passado. Esta cidade fora destruída sob a liderança de Josué e os líderes de Israel. Os irmãos se lembram desse episódio? Porque, meus irmãos, Jericó estava mergulhada no pecado. Irmãos, mas ali, Jesus quebrou esta maldição. Às vezes que Jesus passou por ali, quando certa vez ele ia entrando na cidade, havia um homem, meus irmãos, de baixa estatura, que estava trepado numa árvore, mas queria ver Jesus quando ele passasse por ali. E Jesus parou debaixo daquela árvore, olhou para si e falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou tomar um lanche, eu vou jantar, eu vou pousar em tua casa. Irmãos, o encontro de salvação, o encontro de libertação. Zaqueu, meus irmãos, era um cobrador de impostos, era um homem público, era um corrupto. A Bíblia diz, meus irmãos, e a narrativa sobre Zaqueu, de que ele disse: olha, eu tenho defraudado a muita gente, mas eu quero restituir 4 vezes mais, ou seja, com juros e correção monetária. Quero devolver tudo aquilo que eu roubei. Irmãos, Jesus disse: hoje houve transformação. Hoje houve conversão realmente nessa casa. Louvado seja Deus. E nesse episódio, quando Jesus estava saindo de Jericó, ele, meus irmãos, é abordado aos gritos por um homem cego. E Jesus curou aquele cego. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus, desde o seu nascimento, durante a sua vida de ensino, de preparação dos discípulos para serem seus continuadores da obra de implantação do reino de Deus na terra, de, meus irmãos, pregar a mensagem de salvação. Também, meus irmãos, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, Jesus, meus irmãos, continua curando, e hoje ele continua curando. Ele continua curando, meus irmãos, homens e mulheres da sua enfermidade espiritual. A pessoa que não crê em Jesus tem um problema, uma enfermidade espiritual, que é falta de fé em Jesus, ou rejeição a Jesus. Isso é enfermidade, meus irmãos, que só Jesus pode curar, através do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus quer abrir os olhos, já que a pessoa é cega espiritual, Jesus quer abrir os olhos, quer curar, quer salvar, quer libertar, meus irmãos, desse mal que está acontecendo. Em segundo lugar, como estavam as pessoas nesse acontecimento? Ou seja, nesse momento de um encontro de Jesus com o cego no meio de uma multidão. Primeiramente, Jesus, meus irmãos, estava preocupado. Por que não? Jesus era homem também. Ele estava preocupado com esta última viagem a Jerusalém. Ele sabia que a cruz o aguardava. Ele sabia que ele seria sacrificado, que ele seria entregue à morte em favor da humanidade perdida. Ele sabia, meus irmãos, que ia sofrer humilhação. Ele sabia que ia sofrer escárnio, zombaria e inclusive insultos com cusparada no seu rosto. Ele sabia, meus irmãos, porque ele era Deus. A morte sacrificial de Jesus na cruz era o ato principal do plano eterno de Deus para a salvação, para a redenção do homem e de toda a humanidade que estava perdida no pecado. A missão de Jesus na terra estava para se consumar.
E agora, meus irmãos, ele está viajando a pé, passando por Jericó e indo para Jerusalém, onde ele seria sacrificado, morto, em favor da humanidade. Em segundo lugar, a multidão. A multidão, meus irmãos, estava indiferente às necessidades daquele cego que estava gritando à beira do caminho, clamando por misericórdia. E diz o versículo 48 do texto que nós lemos, que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o seu grito expressava, meus irmãos, o desejo interior do seu coração de uma cura completa da sua cegueira física. Irmãos, aplicando isso para nós, há muitas pessoas que não erguem uma palha para ajudar a salvar alguém, mas, meus irmãos, têm uma língua afiada para criticar e para atrapalhar pessoas que se dispõem a socorrer a estes necessitados, carentes, que precisam, meus irmãos, de cura. Em terceiro lugar, era o Bartimeu, o cego. Quando, meus irmãos, ele ouviu falar que era Jesus, o Messias, com a multidão, ele imaginou: é agora ou nunca. E assim penso eu, que no seu coração ele diz: Jesus pode me curar. Só Jesus pode me curar. E ele, percebendo a urgência do seu caso, ele gritou. Não foi, meus irmãos, não pediu para ninguém, falou assim: por favor, vai lá e fala para Jesus que eu quero ser curado, eu estou aqui pedindo esmola. Não, ele clamou com toda a força do seu coração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele tinha já ouvido falar de Jesus, sabia, meus irmãos, do seu poder, sabia do amor de Jesus, sabia, meus irmãos, dos atos de Jesus, de compaixão e de misericórdia. Por isso, meus irmãos, ele clamou com toda a força do seu peito. Bartimeu, meus irmãos, ele não ligou para a opressão da multidão, e ele gritou com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, meus irmãos, no caminho de toda bênção, há sempre empecilhos, e às vezes colocados por nós mesmos. Eu acho que você já experimentou isso. No caminho de toda bênção, há, meus irmãos, sempre empecilhos, e às vezes são colocados por nós mesmos. O cego disse: é agora ou nunca. Pensou Bartimeu. Irmãos, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo a ir falar com Jesus. Porque, meus irmãos, inclusive tinha pessoas da multidão que vinham e falavam: cala a boca, fica quieto, não atrapalha. Mas, meus irmãos, ele clamava ainda mais alto pela misericórdia de Jesus. Irmãos, mesmo no meio da multidão que se opunha aos gritos de Bartimeu, Jesus ouviu o seu clamor, parou, e toda a multidão parou com Jesus. E Jesus deu uma ordem para aqueles que estavam próximos: chame o cego. E foram lá, meus irmãos. Ou seja, depois que da ordem de Jesus de chamá-lo, a opinião da multidão mudou. Não falaram mais cala a boca, não falaram mais para ele ficar quieto, não falaram mais para ele não importunar o mestre. Meus irmãos, os que foram chamá-lo, assim penso eu, enciumados por uma atitude de Jesus, de parar a caminhada da multidão e falar: chame lá, traga ele aqui. E, meus irmãos, trouxeram o cego perante Jesus. Ou seja, quando foram chamá-lo, talvez tenham sido rudes, talvez, meus irmãos, tenham usado de indelicadeza, foram ásperos, dizendo assim: ó, ele está te chamando, vamos lá. Mas, meus irmãos, quando ele se aproxima de Jesus, meus irmãos, na sua ternura,
no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. Meus irmãos, ele pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Antes, meus irmãos, de chegar a Jesus, primeiro ele se desvencilhou da capa. Ele lançou de si a capa que estava usando. A capa era alguma coisa importante para ele. Irmãos, na Palestina, chega a fazer vários graus abaixo de zero à noite, e durante o dia pode fazer dezenas de graus, meus irmãos, pelo calor da tarde. A capa era importante para ele, mas naquele momento ele teve que se desvencilhar da capa e correr para Jesus. Foi aí que Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E Jesus então vai responder a ele. Irmãos, há coisas aparentemente lícitas na nossa vida, mas que se tornam verdadeiras capas ou empecilhos para nós nos aproximarmos de Jesus, para nós nos aproximarmos de Deus e cultuarmos, meus irmãos, e servirmos da maneira que Ele quer que nós o sirvamos. Pode ser, meus irmãos, por exemplo, um vício. Pessoas, meus irmãos, que alegam: isso não tem importância, isso não me prejudica em nada, a hora que eu quiser eu largo. E sabemos que não é bem assim. Outras, meus irmãos, uma capa que impede a religiosidade. Meus irmãos, pessoas que fazem da religião como se fosse uma caixinha que recebeu de herança dos seus pais, mas que nunca abriram para ver o que tem dentro. Não sabe o que tem dentro daquilo, meus irmãos, que os pais mantinham como fé. Outra, meus irmãos, pode ser uma tradição de família. Pessoas que dizem: olha, a minha avó morreu nessa religião, não vou citar nenhuma. Meus pais seguiram a minha avó e morreram nessa religião. E eu também continuo nessa religião. Mas nunca abriu a caixinha para ver o que tem dentro. Para ver, meus irmãos, o que é esta expressão de fé. O que é o que tem dentro, meus irmãos, dessa caixinha. Irmãos, há outros que a cultura é um empecilho. Para muitos, meus irmãos, dotados de vasta cultura, de uma formação privilegiada, ter fé em Jesus é coisa para gente simples, é coisa para pobre, é coisa para gente ignorante. Eu já ouvi expressão dessa natureza. Pessoas que se dizem, meus irmãos, de alta cultura e não querem saber nada a respeito de Jesus, apenas considerando que foi um homem excepcional. Só que não foi apenas um homem, foi Deus entre nós, que interrompeu o curso da história. Tanto é, meus irmãos, que na contagem do calendário gregoriano, é antes de Cristo e depois de Cristo. Tal foi, meus irmãos, a importância de Jesus na humanidade. Outros, meus irmãos, uma capa que impede, é um empecilho, é a própria família. Você já deve ter ouvido a expressão, como eu já ouvi: não vai me dizer que você também agora é crente. Não vai me dizer que você agora é crente. Ou seja, meus irmãos, parece uma pergunta condenativa ou condenatória, dizendo, meus irmãos, que ser crente é algo que não presta para aquela família. Outros, meus irmãos, têm como um empecilho um bom emprego. Você já deve ter ouvido pessoas falar assim: eu cheguei até aqui por os meus méritos, ninguém me ajudou. E se esquece, meus irmãos, da bênção de Deus, da saúde, da capacidade, das oportunidades que teve para estudar, para se preparar. Não considera que seja a bênção de Deus. Cheguei aqui pelos meus próprios méritos. Irmãos, eu estou aposentado há quase 20 anos. O ano que vem deve fazer 20 anos. E, meus irmãos, com frequência eu agradeço a Deus quando eu entrei no meu primeiro e único emprego aos 14 anos de idade. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de aproveitar todas as oportunidades de preparação para posições maiores ou superiores. Eu dou graças a Deus pelas oportunidades aproveitadas
e Deus ter abençoado a mim e por conseguinte a minha família. Louvo a Deus por isto. Irmãos, outros, a posição social. Igualmente, meus irmãos, pessoas de alta posição social pensam que ter fé em Jesus é coisa para gente pobre. Ou seja, não tem a que recorrer, não tem recursos, não tem capacidade. Então tem que buscar através da fé alguma coisa. Posição social, impedimento, meus irmãos, empecilho para se aproximar de Jesus. Outros, meus irmãos, o dinheiro. O dinheiro, meus irmãos, pode acabar um dia. Já ouvimos várias histórias de pessoas que perderam tudo por causa de negócio mal feito. E eu ouvi recentemente uma expressão que eu achei interessante, dizendo assim, que urna funerária não tem gaveta para pôr dinheiro para levar. E de fato, meus irmãos, urna funerária não tem gaveta para pôr os dólares ou o dinheiro que a pessoa acumulou durante a sua vida. Meus irmãos, e por último, compromissos sociais. Pessoas, meus irmãos, de muitos compromissos sociais, convidada para estar em vários lugares. Meus irmãos dizem assim, eu não tenho tempo para religião e para cultivar a fé. Eu acho importante que minha esposa acredite, que meus filhos acompanham, mas eu não tenho tempo para isso. Meus irmãos, pessoas que não conseguem se desvencilhar desta capa de desculpas para se aproximar de Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, eu sempre aprecio este humor de Jesus. E é comovente, meus irmãos, quando ele faz uma pergunta de uma resposta óbvia. Jesus lhe perguntou, verso 51, que queres que eu te faça? E a resposta, meus irmãos, aparentemente óbvia foi, mestre, eu quero ver. Meus irmãos, eu digo aparentemente óbvia porque tem pessoas que poderiam pedir algo mais para Jesus, sabendo, meus irmãos, que Ele sabe transformar a água em vinho, sabendo que Ele pode fazer milagres extraordinários. Senhor, faz com que chova dinheiro na minha casa. Tem pessoas que podem inverter os valores e por isso não receber a bênção. Irmãos, Jesus queria saber se Bartimeu ele priorizava a sua necessidade de visão. O que, meus irmãos, seria mais importante e precioso para a sua vida. Porque, meus irmãos, tendo a sua visão, ele poderia ter, meus irmãos, o seu sustento, o seu trabalho, as amizades, cultivar, meus irmãos, a sua família. Irmãos, há muitos que estão indo para o inferno, porque, meus irmãos, só querem a cura física. A gente ouve isso, meus irmãos, pessoa foi curada, mas ele aceitou Jesus, continua a vida do mesmo jeito, apenas foi curado. Irmãos, se a pessoa não tiver fé em Jesus, vai para o inferno curado ou sem ser curado. O que precisa, meus irmãos, é ter uma experiência pessoal de fé em Jesus. Jesus, meus irmãos, tem o que nos é mais precioso, que é a salvação. Para muitos, meus irmãos, salvação parece uma palavra apenas teológica, mas salvação é livramento da condenação eterna. Porque, meus irmãos, aquele que estiver em pecado, se não se arrepender dos seus pecados, se não confessar Jesus como seu Salvador e Senhor, vai para o inferno. Dizendo com todas as palavras, meus irmãos, sem amaciar. Se a pessoa não tiver Jesus, meus irmãos, fé em Jesus como seu Salvador e Senhor, será condenado. Por último lugar, Bartimeu, meus irmãos, ele deu um exemplo de gratidão e de fidelidade a Jesus. Versículo 52 diz assim, que depois de curado, ele seguia Jesus estrada fora. E quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando, o que será que as pessoas que estavam na multidão e viram a cura de Bartimeu, o que será que eles vieram conversar com ele? Quanto tempo faz que você está cego? O que aconteceu para você ficar cego? Né? E outras pessoas contando, olha, eu também era cego. E aconteceu assim. Outro fala assim, eu era paralítico.
Eu não saía da cama fazia 38 anos, 40 anos, mas Jesus me curou. Quem sabe, meus irmãos, o filho da viúva de Naim estava no meio da multidão e pudesse dizer: e eu que fui morto, e quando meu corpo estava sendo levado para o cemitério, Jesus parou o enterro e disse: levanta, menino. E eu ressuscitei e estou aqui hoje no meio dessa multidão. Irmãos, louvado seja o Senhor pelos testemunhos que aconteceram no meio daquela caminhada com a multidão. Irmãos, Bartimeu poderia muito bem, meus irmãos, ter ido para casa, celebrar, meus irmãos, com uma festa a sua cura. Ele poderia, meus irmãos, se divertir, poderia, meus irmãos, arrumar agora um emprego, ganhar dinheiro, fazer tudo isso, meus irmãos, que era legítimo para ele. Mas, meus irmãos, o texto relata que ele deixou a mendicância e a cegueira para seguir e servir a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero dizer que espiritualmente, Jesus está passando por aqui. Está passando lá no Alphaville, viu, Noah? Está passando aqui em Osasco, na Vila Yara. E eu pergunto, qual é o clamor que você tem para apresentar a Jesus? Senhor, converte o meu marido. Senhor, tira meu filho das drogas. Senhor, abençoa minha esposa. Você deve ter algum motivo para clamar a Jesus nessa manhã. Você que já foi curado do poder do pecado, porém, nós não somos curados da presença do pecado, porque ela continua à nossa volta. Irmãos, qual foi o seu primeiro passo depois da sua cura espiritual e a sua salvação em relação a Jesus? Você manifestou o desejo de servir e de seguir a Jesus por esta estrada da vida, meus irmãos, que vai terminar quando Ele nos chamar. Apenas quando Ele nos chamar. Seguir, meus irmãos, e servir a Jesus é, meus irmãos, algo extraordinário. O pastor Caio Fábio diz que seguir a Jesus é a maior aventura da vida de uma pessoa. Irmãos, Jesus, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais para a realidade da vida. Vida sem Jesus, meus irmãos, é perdição. Vida com Jesus é salvação. Hoje é o dia, meus irmãos, em que Jesus, através da palavra, está passando para nós refletirmos, meus irmãos, sobre a nossa vida, o que nós temos feito com a salvação, que é algo tão precioso. Pensa bem, meus irmãos, através do sacrifício de Jesus, nós somos salvos da condenação eterna, se nós crermos e recebermos o que Ele fez em nosso favor. Hoje é o dia, meus irmãos, aceitável. Hoje é o dia de salvação. Fiquei muito feliz de ver o restabelecimento, meus irmãos, dos batismos. Vou aqui forçar, um pouquinho, presenciais. Não dá para fazer batismo virtual, né, irmãos? E de ver, meus irmãos, jovem como Pedro, uma senhora que faz 15 anos que frequenta a igreja e hoje que ela foi batizada, e outras irmãs aqui, e outros que foram recebidos. Irmãos, isto, além de alegrar o coração da liderança da igreja, alegra muito mais o coração de Deus. Porque, meus irmãos, pessoas testemunharam publicamente a sua fé salvadora em Cristo Jesus. E, meus irmãos, eu tenho certeza de que esta declaração de fé implica também, meus irmãos, de seguir e servir a Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Eu convido a todos, meus irmãos, para nos colocarmos em pé. E eu fui encarregado também de encerrar o culto. Aliás, hoje o programa foi extenso e por isso o culto demorou um pouco mais. Mas nós louvamos a Deus pela sua bendita palavra.
leve no seu coração. E na célula, nesta semana, medite novamente sobre essas possibilidades de seguir e servir a Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por aquele exemplo, Senhor, que a tua palavra relata, Senhor, aquele cego que teve uma experiência pessoal com Jesus. Senhor, nós confessamos, ó Deus, que há muitos cegos espirituais. Senhor, que Jesus está tão perto e que a pessoa não está vendo, ou não está ouvindo, que é Jesus. Pai, nós te pedimos que tu abençoes, ó Deus, e toque com teu Espírito Santo, Senhor, no coração destas pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, ó Pai, para que tenham uma experiência pessoal com Jesus. Pai, nós a ti daremos toda a glória, toda a honra, todo louvor. Nós te louvamos, ó Deus, pela salvação, Senhor, que nos é dada gratuitamente, apenas, ó Deus, mediante a nossa fé, no sacrifício que Jesus fez por nós. Pai, nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, que tu abençoes cada um, Senhor, na volta para a sua casa. Abençoa, Senhor, na refeição, na comunhão, no partir do pão em família. Abençoa, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus. E o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo, seja com toda a igreja, o povo cujos olhos já foram abertos para a salvação, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Um bom dia para os irmãos.